Oi pessoal, tudo bem? Bom, finalizando os conceitos teóricos para a gente aplicar nos laboratórios, hoje a gente fala de retificador de tensão. Tá? Os retificadores de tensão eles são equipamentos utilizados para converter um sinal alternado em um sinal contínuo. Particularmente hoje, isso é bastante interessante porque as fontes de tensão que a gente tem disponível, em geral, são fontes de tensão alternada. Né? A geração de energia elétrica é feita de forma alternada. Mas grande parte dos equipamentos que a gente utiliza hoje em dia, eletrônicos, né, do tipo smartphone, computador, notebooks, tablets, etc., utilizam fonte de tensão contínua. Então, como é que a gente faz? A gente tem que alimentar o equipamento através de uma fonte de tensão alternada, mas a gente vai precisar de um equipamento que retifica a tensão alternada e transforma essa tensão alternada numa tensão contínua. Quem faz isso é o retificador. O componente eletrônico que melhor representa, né, esse retificador é o diodo. E o diodo é um componente eletrônico que tem na sua que é fabricado a partir de um elemento químico bastante famoso nos últimos tempos, né, que é o silício, largamente utilizado na indústria eletrônica. Né? O silício é, sem dúvida, o elemento químico que melhor representa essa revolução que a gente teve nos últimos anos na área eletrônica. Né? Tanto é que a região da Califórnia, famosa por inovação na área tecnológica, é conhecida como Vale do Silício, justamente porque esse elemento ele permitiu um salto muito grande na inovação na área de eletrônica. A característica marcante para esse material, que é o que permitiu essa revolução toda que a gente tem visto, está no fato de que ele é um elemento semicondutor. O que é um elemento semicondutor? Que conduz mais ou menos a energia elétrica? Não. Especificamente o silício, ele tem uma característica muito interessante, que ele é muito bom condutor num sentido da corrente, quando a corrente é aplicada num sentido, e ele isola totalmente a corrente quando ela vem no sentido contrário. Tá? Então, só para exemplificar, vamos considerar uma fonte de tensão senoidal, né, alimentando uma carga, e por simplicidade vamos pegar uma carga resistiva. Tá? Então o diodo ele vai permitir que a tensão, essa tensão da fonte, ela seja transmitida, ou a energia provida por essa fonte seja transmitida para a carga quando a tensão estiver no sentido positivo. Né? Então o diodo ele tem, o símbolo dele é bem legal porque é como se fosse uma setinha, né, que ele permite que a onda passe num sentido, a onda de tensão, e ele bloqueia a onda no sentido contrário. Passa num sentido, bloqueia a onda no sentido contrário. É como se fosse uma chave fechada num sentido e uma chave aberta num outro sentido. Tudo isso teoricamente. Né? Na prática a gente vai ver que não é exatamente isso. Então nós já temos aí vários elementos que são bastante utilizados na engenharia elétrica, em diferentes áreas da engenharia elétrica, e que tem características específicas teóricas, como a gente vai poder ver nos simuladores, mas na prática, como a gente vai poder comprovar através dos laboratórios, local e remoto, as características são um pouco diferentes e eventualmente nos obriga a modificar os modelos que são estabelecidos para esses componentes. Tá ok?
Então, para a gente finalizar essa parte, ó, o que a gente espera do comportamento do diodo, quando a gente aplica uma fonte de tensão alternada, é que a corrente que vai passar do diodo, né, da fonte para a carga, ela apareça lá na carga na forma de pulsos. Professor, mas você falou que o objetivo é transformar a corrente alternada lá na carga numa corrente contínua, né? E aí a gente não tem uma corrente contínua, a gente tem uma corrente pulsante, né? Sim, mas no momento em que a gente combina esses diodos formando uma ponte, por exemplo, aí a gente consegue que esse sinal aqui, ó, que é assim, ele vire um sinal que seja assim, por exemplo, ó. Né? Muito próximo de um sinal contínuo. E para ele chegar num sinal contínuo, a gente ajusta, a gente coloca lá um capacitor que praticamente transforma o sinal que antes era alternado num sinal contínuo. Tá ok? Enfim, a gente vai ter oportunidade de discutir isso em laboratório. Na próxima aula eu vou falar sobre os simuladores que a gente vai utilizar e os laboratórios. Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente.